espécie tem a sua lei natural. A lei natural é o modo de funcionamento da natureza. Qual é a diferença com relação ao ser humano? O ser humano é capaz de usar a razão e sobrepor a lei natural. Volta. O ser humano é capaz de usar a razão para sobrepor a própria lei natural. Não. Vontade? Não. O ser humano precisa formular a lei natural racionalmente. Por quê? Porque, por definição, a natureza está feita para, tem uma finalidade. Né? E essa finalidade leva em consideração o modo de vida próprio de cada espécie. Correto? Sim. Ou seja, pássaro é natural, é de lei natural para o pássaro voar. E tem um período, digamos, de adaptação muito longo a isso e de seleção muito longo a isso, que naturalmente adapta ao ambiente. O ser humano é o único que consegue sobrepor-se inteiramente ao ambiente. Ou seja, consegue funcionar de maneira racional e, graças a isso, consegue criar uma infinidade de recursos para sobrepor-se à natureza. Né? No entanto, por questões genéticas evolutivas, temos uma natureza para uma determinada finalidade. Basicamente, se poderia dizer modo de vida dos aborígenes australianos, ou modo de vida dos tribos do centro e sul da África, mais ou menos por aí, né? Agora, ao mesmo tempo que a formulação racional da lei natural permite você adaptá-la melhor, né? Tem também amplia infinitamente, literalmente, infinitamente as possibilidades de modos de vida humanos, né? Mas ao mesmo tempo, digamos, exige adaptações na lei natural. Vocês pegam, por exemplo, quais são as duas grandes partes da lei de Israel, as três grandes partes? A Torá, Talmud e a Mishnah. Não, estamos falando em Números, Deuteronômio e Levítico. Porque, por exemplo, os tabus, porque, por exemplo, as comidas e os gestos e os toques impuros. Provavelmente no desenvolvimento eles perceberam, no desenvolvimento dessas comunidades, eles perceberam que isso fazia mal. Exatamente. Porque, por exemplo, o porco é proibido. Por causa do cisterno, né? Não lembro qual o nome do. Uma carne que tem muito perigo e você ingerir Cistercicose. Tem isso, exatamente. E porque o porco também é coprófago. Né? E tem muitos parasitas que podem passar por ser humano. Então, preventivamente, não tendo medicina e não tendo tal, evita. Né? Acho que fruto do mar dá alergia também, né? Fruto do mar até hoje dá alergia para muita gente. Dá alergia e No Brasil é incomum, né? Mas em muitos lugares assim é uma taxa de 30% das pessoas. Depois. Opa! Muito bom. Então tem uma parte higiênica, isto é, conduta devida para manter a parte vegetativa do ser humano bem, ou seja, a saúde. Né? O que mais? Tem a manutenção da ordem social. Manutenção da ordem social, poderíamos dizer manutenção da ordem na vida da pessoa, que por sua vez se traduz na ordem social, ou deveria se traduzir na ordem social. Né? E terceiro, que é o que nós chamamos de moral. Moral é a ordem da vida. Né? Terceira, A punição de condutas
ordens sociais, vamos dizer assim. Não. Não? Acho que a Punição punição de coisas que são da ordem moral, ou vão contra a ordem moral. Eu acho que seria algo em relação à religiosidade. Isso, toda a parte relativa ao culto, que é 3/4 praticamente da lei de Israel. Né? Até as coisas de higiene têm uma relevância religiosa. E muito mais a parte de moral tem uma relevância religiosa. Né? Como quase todos têm. Ok. Então, de fato, são as três grandes áreas da lei social, da lei natural. Né? A parte de manutenção da saúde, a parte da moral e a parte da religiosa. Religiosa só existe no ser humano. Por quê? Só o homem capaz de Deus. Só o homem capaz de Deus. Só o homem é capaz de Deus, só o homem tem a parte espiritual que lhe permite um diálogo com Deus. O animal não. O que significa que o ser humano entende a realidade como primeira coisa. E segundo, é livre para agir diante dela. Fala. Posso usar um argumento, entre aspas, ateu para Claro. uma resposta? Porque falam que só o ser humano é capaz dessa abstração justamente porque o nosso cérebro é mais desenvolvido, seria por uma questão genética, adaptativa. Mas se um animal chegasse no mesmo nível, ele também não seria capaz? Tipo, o que faz o ser humano ser? Por mim não teria nenhum problema. É só eles chegar. É só eles terem alma racional. Não, o problema é justamente que nenhum animal até agora chegou nem perto. Mas sim, se um animal chegasse a isso, na verdade, todas as religiões dizem que isso é uma doação, é um presente, é algo que não decorre da natureza, não é um desenvolvimento da natureza, mas é como se a natureza fosse elevada de nível, ou recebesse um elemento novo, que ela por si própria não é capaz de dar. Jogaria ele sozinho. Isso. Essa pergunta, na verdade, é mais ou menos a mesma que a pergunta: mas um dia a inteligência artificial não chegará no ponto em que será perfeitamente igual à humana, e aí teremos que lidar com pessoas, ou o computador será uma pessoa, etc. E tal, né? Vai tentando, filho, vai tentando. Quero ver o computador realmente, por meio de um programa posto dele por outra pessoa, que ele tome consciência de si próprio e adquira liberdade e racionalidade pessoal. O computador não é analógico, ele só admite passado. Né? Pois é. Mas que ele admite. Exatamente, não admite futuro, não admite nada. Né? Então, quer dizer, no fundo a pergunta é a mesma. Né? Quer dizer, o animal por si só chega a isso, tenta, né? Vai educando os bichos lá. Até agora, há várias tentativas nos últimos décadas, assim, de ensinar a linguagem humana para chimpanzés, bonobos e gorilas. O chimpanzé o bonobo, na verdade, o bonobo é uma espécie de chimpanzé, só que mais feio e mais leve do que os outros, né? Do que os chimpanzés propriamente ditos. O máximo grau que ele consegue, ele realiza um ato que parece racional, parece no mínimo linguístico, isto é, associar um símbolo qualquer, convencional, né? Quadrado, triângulo, tal, com um determinado comportamento. No caso, o comportamento, sei lá, de escolher bananas, ou pedir bananas, ou receber, né? Se ele está com vontade de comer cereja, o símbolo é outro, e assim por diante. Tá? Máximo grau a que se conseguiu foi que eles fizessem associação de 150 palavras com essas coisas. Linguagem humana. A linguagem mais
primitiva possível. Quanto? Umas 10.000 palavras. No mínimo 4.000. 4.000, né? E não é uma questão quantitativa. Compreender é um ato completamente diferente de associar. Compreender significa que no momento em que se compreendeu uma determinada coisa, você sabe tirar conclusões sobre a natureza daquela coisa. Ou seja, uma apreensão da forma substancial. Ou seja, você entende. Portanto, é completamente flexível. Permite-se fazer previsões, permite-se testar coisas, permite um monte de... Né? E o chimpanzé só tem associação direta a símbolo, aquele comportamento. Tem publicações de nossa, um caso famoso foi de um funcionário de zoológico, um biólogo que estava na África, pegaram um chimpanzézinho novinho, cuja mãe tinha sido morta por caçadores. Então ele levou para casa, criou o chimpanzé, inclusive com todos os benefícios, como por exemplo maconha. Tudo bem, conseguiram ensiná-lo a que fizesse digamos, as necessidades no seu devido lugar, etc. e tal. Né? Durante os 3 primeiros anos era um doce de criança, assim. A partir do 4º ano começou a ficar extremamente agressivo. A partir do 5º tiveram que mudar a forma. Né? Quer dizer, uma total incapacidade de se entender, de se colocar no ambiente humano e de funcionar nesse caso. Né? O cara que mais trabalhou nesse negócio de ensinar linguagem a antropóides, chegou à conclusão de que mais ou menos 80% dos resultados que o pessoal fala são distorcidos porque o cara quer achar resultado, né? Óbvio, quer achar resultados positivos. 10%, 20% são pura fraude e o resto é wishful thinking. Ou seja, nada, nem próximo. Bom, então nós precisamos formular a lei natural por 2 grandes razões. A saber, primeiro, funcionamos num ambiente que não é o ambiente natural por qual fomos criados, claro. Segundo, somos livres. Ou seja, não dá para deixar a lei natural como funciona nos animais. Como é que funciona nos animais? Eles agem de acordo com a natureza A parte, deles. digamos, moral, comportamental. Instinto. Instinto. O que é um instinto? Uma resposta biológica ao influência externa. Certo? Exatamente. Como é que você codifica essa resposta? Porque, quer dizer, se o animal tiver que parar e examinar tudo para verificar se é perigoso ou não, ele provavelmente já foi comido, certo? Então, Fisiologia, hormônio. Então, você pode descrever um instinto de várias formas. Pode descrevê-lo bioquimicamente, que é o que você está fazendo. Hormônios, como é que chama lá? Os Transmissões. Sinapses. Hã? Sinapses, Neurotransmissores. Neurotransmissores. Esses negócios todos que o pessoal fica falando aí, se fica viciado em adrenalina, ou sei Dopamina. lá o quê, dopaminas e assim por diante. Tudo isso aí é pura e simplesmente uma descrição bioquímica.
instinto. Mas ela não explica nada. Que não é a glândula que produz aquele hormônio, não é o cérebro que produz aquele hormônio. Isso aí, ele não se dá ordem a si próprio. Quem dá ordem nele? O ambiente. O ambiente. Só o ambiente, se não entrasse no indivíduo, não faria nada. Sentidos. Os sentidos fazem a conexão do animal, do sistema interno com o ambiente externo, mas não regulam o comportamento do animal. Premissando o gene do animal, como ele deve reagir. Sim. Né? Então, agora, voltando, o que é um instinto, então? O comportamento pré-programado pelo corpo genético. Desculpa. O comportamento pré-programado pelo corpo genético do animal. Certo. Como é que chama essa programação? Vocês percebem que estou falando a mesma coisa que um cara cuidando do computador, certo? O computador foi programado. É a natureza do animal que define a natureza do animal define quais são as potencialidades que ele pode desenvolver, então as ações que ele vai executar. Então, os instintos são uma forma São da uma parte da natureza, correto? Mas como é que funciona o instinto? Uma necessidade e existe um estímulo interior dentro do animal. Reconhecimento de E um esse padrão. instinto, como é que ele funciona? Como é que é? Essa coisa Estímulo- interior do animal, esse estímulo externo. Interior é um estímulo interior a uma necessidade. Ele funciona, ele simplesmente vai lá e tenta fruir Ele funciona por padrões, então, no caso, poxa, internamente ele começa a verificar que está com fome. Então ele vai buscando ali os alimentos que normalmente ele pode comer para poder saciar aquela fome que ele está em si. Então ele funciona por padrões, olha, em determinada situação, eu vou buscar algo. Poxa, se eu estou sentindo que eu estou em perigo, eu vou correr. Se eu quero me deslocar para outro lugar, eu vou voar. Se eu estou com fome, então... Só sentir não significa nada, estritamente. Quer dizer, só identificar um possível inimigo. Tá? Né? O que precisa haver? Precisa haver um programa interno que vincule este tipo de fórmula, este animal já conhecido, gera um comportamento de fuga, que não é um comportamento elementar. Né? Já fazemos o trabalho disso aí. O instinto é muito mais parecido com um programa de computador. Você usa Word para escrever e corrigir texto e fazer e não sei o que. Tem uma série de ações vinculadas a esse programa. Correto? Esse programa tem que ser flexível, ele tem que ser capaz de aprender. Né? Quer dizer, os animais desenvolveram inteligência artificial muito antes dos seres humanos. Né? E o instinto é literalmente uma coisa de inteligência artificial. Cada instinto tem que ser educado, mesmo no animal. Né? Ele não programa coisas elementares, ele programa sequências de ação com uma série de ramificações possíveis. Caso típico. Né? Sempre gosto desse exemplo. Aqui em Londrina, um dia de sol, rua vazia, e tem um gato deitado no meio da rua, assim, num estado de felicidade total. Né? Aí você chega e vê o que você vai fazer. Você vai tolerar aquilo? Leva pra casa, né? Vai azanar o gato. Leva para casa, depende. Vai Pode ser que azanar o gato. você te conhece. Se não te conhece, eu quero ver se ele vai ir para casa. Então você começa a ir na direção dele. O que ele faz?
É absolutamente isso. nada. Né? A primeira coisa que ele faz é abrir o olho o mínimo possível, assim, né? Levanta a cabeça, o mínimo, assim, de economia máxima de energia e chega à conclusão, meio gordinho, baixinho, não representa um perigo, assim. Então ele continua, mas ele continua com os ouvidos tal, né? Tá, estado de alerta, alerta amarelo, assim, né? Mínimo de alerta. Você continua indo na direção dele. O que ele faz? Passa do estado de alerta para o estado, o sentimento de temor, receio, ansiedade, se quiser. Ou seja, confere, é um inimigo. Né? O que ele faz? Levanta, se espreguiça, faz todos os alongamentos, tal, né? E aí começa a andar na direção contrária àquela em que você vem, na mesma velocidade que você, mínimo de esforço possível. Esse é o estado de receio ou temor, medinho mínimo. Digamos que você acelere, ele acelera. Você corre, ele corre. Passou para o estado de medo. Cara, isso aqui preciso evitar. Né? Digamos que você consiga encurralá-lo. O estado de medo passa no estado de Raiva. Raiva. Raiva, agressividade, Não, antes disso. Desespero. pânico. Né? Ele vai pular, vai tentar sair da coisa com todas as formas possíveis e o mais desesperadamente possível. Né? Digamos que não consiga. Aí sim, ele para e vira para você. Aí sim mudou de pânico para raiva. Isso. Né? Isso. Qual é a primeira parte? Como é aquilo que tenta te afastar? Aquela corcoviada, assim. Vociferando. Ele prepara todo o corpo, todo pelo fica eriçado, ele fica parecendo quase 2 vezes maior do que ele é, né? Cauda para cima, dura, mostra todas as armas, ou seja, dentes, etc. e tal, e faz sons ameaçadores. Digamos que você não vai embora, ele vai iniciar um programa, e alerta vermelho, vai iniciar um programa digamos, um teatro para te afastar, ou seja, desse jeito ele começa a pular para o seu lado, geralmente de lado, para que você veja o máximo dele e tenha medo. Se isso não funcionar, aí sim ele parte para a agressão. Vocês percebem que é sempre o mínimo de economia, máximo de economia, mínimo de custo energético. Né? Esse instinto, no caso, repara que ele está usando toda essa sequência de ação. Né? Passa da fase de fuga para a fase de agressão. E isso corresponde ao que ele está sentindo. Né? Então, em geral, a sequência do medo corresponde à fuga. A sequência do medo é alerta, receio, ansiedade, se você não conhece o perigo, não se consegue identificar o perigo, né? Temor, certo medo, medo propriamente dito, pânico. Pânico é o medo em que, digamos, faça o que deve e pronto. Interessante que a origem da palavra pânico é um estado de dominação total da natureza, Deus pânico. É o Deus pânico, exatamente. Então, pânico significa justamente um ser que está completamente tomado pelo seu programa. Isso, exatamente.
sim, de fato, o pânico ele não percebe mais absolutamente nada, exceto a ameaça propriamente dita. Depois passa para agressão, então passa de ira para cólera. Cólera é a raiva agressiva, a ira é só a raiva digamos, teatrinho, né? Me segura que eu paro, me segura que eu paro. Alguém me segura. Exato. A ira é o cachorro no portão latindo quando você abre o cachorro sai. Exatamente. É só teatro. Agora, com a cólera, sim. E agora, por exemplo, se você não conseguir afastar o inimigo, se você for derrotado por ele, você entra em estado de Submissão. ódio ou ódio impotente. Isso chama ressentimento. Né? Não consigo me vingar dele, não consigo tal, mas ele é total, intensa e completamente desprezível. Né? Ou se ele vencer, o que ele sente? Orgulho. Triunfo, alegria, orgulho. Triunfo é o que a gente normalmente chama de orgulho. Né? Beleza? Bom, então, entenderam? Um programa que não é que ele cause um determinado tipo de comportamento. Um programa que tem toda uma sequência de ações que funcionariam bem no estado em que aquele animal, no ambiente em que aquele animal vive, está adequado para aquilo. Você falou que aprende isso. Hã? Você falou que aprende isso. E aprende isso. Tem duas coisas. A sequência é genética, você recebe. Agora, qualquer mamífero, são animais superiores, né? Você não recebe os inimigos concretos. Talvez alguns. Por exemplo, a coisa com formato de cobra, em geral, faz todo mundo pular, antes de qualquer possibilidade, né? Antes de entender sequer o que é aquilo. Agora, outros não. Por exemplo, você não sabe o que é alimentício, que deve despertar gosto, né? Fome, apetite. Você tem que aprender isso. Você comeria, por exemplo, um tubarão podre? Não, mas na Islândia come, né? Então, na Islândia come. Né? Você tem que educar os seus instintos para que eles queiram determinadas coisas e recusem determinadas coisas. O que é um inimigo? Então, para gato de apartamento, o ser humano não é inimigo, nenhum ser humano. Então, esse é o gato que você pensava que é, né, que você pode chegar lá e pegar e pronto, resolver, porque ele continua todo feliz. Né? É um gato bundão. Agora, gato de rua é muito mais esperto. Claro. Né? Então, ele teve que aprender na porrada o que funcionava e o que não funcionava. Pra não virar churrasquinho, né? Hã? Pra não virar churrasquinho. Exatamente. É isso aí. É mais ou menos por aí que foi os experimentos do Pavlov. Não, Pavlov é um esquema de reação muito mais básico, qualquer instinto, que é o reflexo. Reflexo é a coisa mais mecânica. Praticamente você estimula a resposta. Entendeu? Porque, por exemplo, No instinto você não tem um instinto. sim, Né? porque o gato de Vida rua, por também exemplo, é um instinto. o gato de rua, que, por exemplo, ele joga água quente no gato, né? E aí, quando vê gente, foge, ele vai já começar a reagir dessas formas, né? Mas veja que não é um estímulo, é uma situação complexa, né? Fulano de tal se aproximou de um negócio que não dava para ver, né? E como o gato confiava em você, digamos, então, né? E aí de repente chega lá e né? A partir desse momento, ele associou. Esse cara é um canalha. Chegou perto
concreto, sobe, volta alguma coisa, etc. E tal. Associou a panela. A panela também é um negócio perigoso, fundamentalmente. E a água. Gato escaldado tem medo de água fria. Então, qualquer coisa que tenha água em certa quantidade, ele lambe para beber, mas só. Gente, é muito mais, e é necessário para você poder viver num mundo muito mais complexo, né? Por isso, a flexibilidade do comportamento dos animais, dos mamíferos. Ok, aqui? Quais são os instintos, então? Vai alimentar o seu instinto de sobrevivência? Não. O instinto de sobrevivência, segundo dizem os etologistas, não existe instinto de sobrevivência. Por quê? Porque se pudesse ter um instinto de sobrevivência, você precisaria saber o que é sobreviver. Animal nenhum sabe o que é sobreviver. Exatamente. Não sabe o que é morto, não sabe o que é morrer. Autopreservação. Então tem que ser muito mais concreto do que isso. Autopreservação não é uma coisa. Eu acho que é o de evolução. Sobrevivência, autopreservação são modos, digamos, que não são orgânicos, não correspondem ao que a natureza do bicho é capaz de fazer. Tá? O maior seria de reprodução, isso? Então, primeiro e mais elementar é Reprodução. instinto de alimentação. Isso corresponde até a uma sequência de envelhecimento. Tudo bem? Segundo, aí sim, reprodução. Terceiro, já falamos, Preservação. fuga, e o seu correspondente, agressão. O que mais? Altruísmo. Altruísmo. Não. Mais uma vez, o altruísmo é muito abstrato. Cooperação. Você quer dizer no sentido de cooperação? Territorialidade, praticamente todos os carnívoros e herbívoros têm território. O que é o território? Então é a área que ele vai atuar e ele vai brigar com. É a área em que ele vai atuar e, sobretudo, é a área que ele conhece muito bem, portanto, sabe para onde fugir se for preciso, ou onde se esconder. Que é se for propício para os preciso. outros dois instintos primeiro. Exatamente. Né? E, portanto, onde ele se sente seguro. E, ao mesmo tempo, é suficientemente grande para garantir a sua comida. Né? O que mais? A maioria dos animais, os grandes mamíferos, são sociais. Então é sociabilidade. Cachorro é social? Por quê? Porque fica mais fácil
Ele é um predador tamanho médio, então se ele caçar sozinho, Vai dar certo. ele vai conseguir só pegar presa pequena, o que dá muito trabalho. Por isso que o leão, sei lá, só tem um macho ali, cheio de fêmea. Isso, exatamente. Né? Então, sociabilidade é um animal que é, por natureza, voltado para a parte para convivência com outros. O Né? ser humano é bem fraco. Isso significa, por exemplo, que você tem que reprimir a parte da agressão. Agressão estritamente se dá entre indivíduos da mesma espécie. Caça não é agressão, por exemplo. Caça é alimentação. Um leão caçando, ele está com a face completamente serena. Está trabalhando. Trabalho e instinto de alimentação. Mas a presa não pode ter agressão com o predador? Pode, mas faz parte do trabalho, né? Senão não seria trabalho. Mas aí é agressão também. Não. Agora, indivíduos da mesma espécie ou indivíduos que podem prejudicar a sua espécie. Um elefante, por exemplo, em geral, o que o leão sente é fuga e agressão. Né? Entendi. Não necessariamente ele está caçando E leão. o que o cervo sente contra a leoa é agressão e fuga também. Como é que é? O que o cervo sente contra a leoa. Ah, sim, ele está sentindo É isso aí. agressão, precisa sair correndo. Né? Aquele papo que falam várias vezes que os animais não sentem essa agressão do ser humano porque ele é um ser que evolui muito rápido, alguma coisa assim, você já ouviu isso aí? Não sentem a agressão do ser humano? Ou se Não, sente? tipo, o leão às vezes não fica em estado de alerta com o ser humano porque ele sabe que o ser humano não entendeu que o ser sim. humano está acima dele. Sim, mas quer dizer, isso pode modificar, por exemplo, por hábitos, né? Na África, os leões já se adaptaram à caça humanos. É uma adaptação, exatamente. Quer dizer, leões que em regiões onde não há seres humanos, ignoram o ser humano. Né? Geralmente nós não somos palatáveis, nós não somos gostosos para a maior parte dos predadores. Ainda bem. Então dão aquela desprezada. Assim. Se tiver coisa melhor. Tanto é que tigre começa a caçar ser humano só quando ele já está velho ou Também. doente ou machucado. Exatamente. Presente Porque é mais fácil também, né? Fazer o quê? Estou velho como um mingau de aveia. É bom, coisa mais fácil de mastigar. Então. Exato. Agora, se ele mora em região onde é caçado de vez em quando, por exemplo, por tribos, etc., aí ele ou se sente agressão. Na verdade, inicialmente sente fuga, né? Ele vai evitar ao máximo. Mas se precisar, aí sim ele fica irado. Acho que a onça para os indígenas daqui Mesma tem coisa. uma história assim, né? Tipo, eles chamavam ela de comedora de homens e tal, mas Sim, mesma coisa. Tem onça velha que se torna Antropófaga. E último, hierarquia. Quem estabeleceu essa sequência? Basicamente, cientistas de uma área chamada etologia, ciência do comportamento animal, ethos, mesma raiz de ética. Né? Isto lembra alguma coisa? Essa lista lembra alguma coisa? 10 mandamentos. Não. 7 pecados capitais. Bola fora! 7 pecados capitais. Hã? 7 pecados capitais. Sim, senhor. A disposição de cada um é um pecado distinto. Gula. Luxúria, covardia ou preguiça. Interessante que nas diversas enumerações dos pecados capitais aparece às vezes covardia ou às vezes preguiça. Eu sempre preguiça. Ira, sim.
Se ele tem preguiça, não covardia, mas faz sentido. Sim. É territorialidade que no nosso caso se transforma em propriedade. Ganância. Porque não é só, quer dizer, você não só sente como seu e como coisa que te protege a tua casa, o teu jardim, o teu quarto, mas você também, todas aquelas coisas que de uma forma ou de outra te dão segurança de futuro, por exemplo, meu dia, ou então todos os bibelôs e todas as coisinhas de que você gosta. E o ambiente e as roupas que te protegem do olhar indiscreto dos outros, e assim por diante. Isso aqui corresponde também a duas possibilidades: ambição ou avareza. Ambição adquirir, avareza conservar. Sociabilidade, também duas opções. Vaidade, o vaidoso ele tem que ser querido, todos têm que admirar. Ou inveja. Ninguém me admira, eu odeio todos os que são admirados. E hierarquia. Soberano. Eu mando nesta porra. Veja, a lista dos pecados dos instintos é recente. Mas eu prefiro o termo instinto, por quê? Porque ele é moralmente neutro. Pecados capitais têm uma carga negativa, mas existe pelo menos há 1.700 anos. Então, 1.700 anos com isso sendo aplicado é sinal de que corresponde à realidade. Se não, porque as ideias deslocadas, ideias bestas, são abandonadas com uma certa rapidez. Tudo bem, podem durar 300 anos, mas mais do que isso, dificilmente. Ok? Pergunta rápida sobre todos os pecados humanos decorrem dos 7 pecados capitais? Decorrem de uma forma ou de outra, sim. Não diria todos, mas assim uns 98,6%. São capitais, mas são as cabeças dos outros pecados, né? Sim, eles não são pecados em si, mas são a cabeça. Como é que funciona um instinto? Ok, o instinto pode ser descrito bioquimicamente, pode ser descrito neurologicamente, pode ter localizações nas partes mais básicas do tronco cerebral, não está no, como é que chama isso, no córtex, né? Mas fundamentalmente quer dizer animais, e nós temos. E quem manda nessa birosca propriamente é aquilo que Aristóteles chama de alma sensitiva, alma sensível. Né? Porque o cérebro não se autodetermina a agir, né? A bioquímica não se autodetermina a agir. A única coisa capaz de se autodeterminar é uma forma, portanto, a alma sensível. Né? O ser humano tem alma sensível e alma racional, ou se quiser, uma alma sensível racionalizada, ou por sua vez, uma alma racional encarnada. Qualquer uma forma de descrever isso é assim, né? A alma sensível é o usuário do computador, que dá o input no programa. Exatamente, num certo sentido, sim. Né? Agora, o programa tem uma certa rigidez. Né? Como é que um instinto funciona? Ele manda ordens para dentro e para fora. Para dentro ele manda que ordem? Ele se faz. Prepare-se para agir. Né?
preparação para a ação significa que você deixa os músculos num certo grau de ativação. Você prepara os órgãos que vão ter que trabalhar de acordo com o resultado do instinto. Portanto, interiormente o instinto gera estados orgânicos. Ora, além dos sentidos externos, nós temos sentidos internos, chamados coletivamente de autocepção ou propriocepção, né? Ou seja, você está permanentemente monitorando a posição dos seus músculos, etc, etc, etc. Determinados estados de ativação são chamados como? São percebidos por você como? Eles te deixam em alerta, né? Eles te deixam em alerta. Preparado para o quê? Para aquilo que o instinto manda. Mas você os experimenta interiormente como? Coisa mais elementar do mundo. Emoções. Emoções são estados interiores. E esses estados interiores são controlados pelos instintos, né? O que é sono, por exemplo? Eu estou com sono, eu sinto sono. Seu corpo já dizer que está cansado? Seu corpo já dizer que está cansado? Preservação de energia. É mínimo de ativação instintiva. Nenhum dos instintos tem nada assim, né? Quer dizer, é a ausência de coisas, mais do que qualquer outra coisa, né? Segundo estado básico, quando você está acordado, alerta, você dá aquela percorrida, aquilo que a maioria de vocês chama de pensar. Vocês estão revendo coisas na memória, revendo, passeando, estão percorrendo o território interior, né? O animal percorre o território interior, a autocepção de como ele está sentindo, né? E dando aquela monitorada geral do ambiente, porque pode ser que apareça alguma coisa legal, né? Faz tempo que não come, o que é ativado? Fome e sede. Aí o que você faz? Exatamente. Você levanta, bom, tá na hora do almoço, pessoal, onde é que a gente vai comer? Né? Entra em estado de procura de comida, que é a fome. Normalmente que você concentra, que você define em que você vai comer, o que você passa a ser, a fome vira apetite. A fome é genérica, qualquer coisa. Apetite é de determinadas coisas. Aí você come, o que você experimenta? Prazer. Está sendo satisfeito. Se você passar do ponto, come demais, o que você experimenta? Enjoo, estufamento, uma sensação desagradável, né? Ou não, foi o suficiente, terminou, tal, o que você experimenta? Estado de saciedade, está tudo bem, tudo resolvido, até um certo sono, porque, né? Não há mais nada de urgente. E assim por diante. Ou seja, então, para dentro o instinto provoca sequências emocionais. Tudo que vocês sentem são manifestações instintivas. A emoção. Para fora, o instinto gera comportamentos, ações, exatamente, né?
Então, no momento em que você levanta, você vai começar a procurar comida. Se você está com outros, comida é um evento para os animais sociais, sempre social. O que se faz? Troca uma ideia com o pessoal, vocês acham que vocês estão a fim de comer hoje? Não, estão percorrendo possibilidades, estão caçando. A parte de caça, propriamente no nosso caso, teve que ser aplicada para outra coisa. Então, ao trabalhar, você tem a consciência de que está fazendo o quê? Tipo caçando. Produzindo. Isso, produzindo ou conseguindo os meios que te permitirão alimentar-se. E outros também. Mas Isso serve. o quê? Supre essa necessidade, no sentido de, tipo, você não vai ter que descontar em outra coisa? Bom, tem gente que gosta de caçar efetivamente, né? Mas mais como, não por necessidades, mais por... depende bastante de como o instinto foi educado. Eu me referi mais geral, tipo, se você não exercer um certo instinto, você não vai ter que exercer de outra forma, tipo, vai ter que sair pela plana. Geralmente sim, senão você vai sair com carências, frustrações, neuroses. Então, uma pessoa que não trabalha, ela parece que está muito bem, em geral não está nada bem. Especialmente a parte de fuga e agressão geram a maior parte das neuroses. Se você tem uma má educação da ansiedade, o cara começa a ficar ansioso, começa a ter problemas permanentes, etc. E tal. Se você exagera a ansiedade, é medo de um inimigo desconhecido. Né? Então, qualquer coisa que o cara faça, ele vai sentir ansiedade. Pode generar em toque, então ele vai fechar 426 vezes todas as noites, todas as janelas e todas as chaves e todas as portas da casa, e depois vai ter novamente ansiedade se ele realmente fechou tudo, então ele faz de novo, e aí, mas será que fechou mesmo ou abriu aquela porta lá tal, né? E volta de novo, e assim por diante. Se o cara tem ansiedade de germes, em geral bactérias, né? Ele lava as mãos 400 vezes e assim por diante. E como que seria educar bem o instinto de fuga? E se essa ansiedade que você falou só decorre do instinto de fuga? A ansiedade é própria do instinto de fuga. Agora você tem neuroses para quase todos os instintos. Qualquer caso, Quase todas as fases dos instintos. Mas qualquer coisa pode causar essa ansiedade. Exatamente. Eu pergunto como é que você educa, então, para não ter essa Qual seria a fuga? Além de que há interações entre instintos, né? Que é, por exemplo, a anorexia. Anorexia, com medo, e aí a pessoa fica sem comer. Medo de ser gorda. Né? Então está envolvendo alimentação e está envolvendo tal. Como tem permanente medo de ser gordo demais, come de menos permanentemente. Isso entra no caso da mistura dos instintos da alimentação e da sociabilidade. Como é? Isso entra no caso a mistura de dois instintos, alimentação e sociabilidade, porque gordo ou magro é para os outros, não propriamente para ela mesma. Exatamente isso. Mas a pessoa anorexia é muito magra. Mas o medo é justamente que não seja querida pelas outras pessoas. E tem aquelas que mandaram tudo para aquele lugar e, né, tem o contrário da anorexia, isto é, acabam transbordando dos dois lados da cadeira. Ok? Então, para todos, porque, voltando agora à primeira pergunta, né? O que exatamente, por que formular humanamente, né, a lei natural? Só o ser humano é capaz de decidir
para eu poder dirigir e educar conscientemente o comportamento instintivo a fim de adaptá-lo aos meus ideais, às coisas, né, às metas de vida e à situação de vida em que eu vivo. Então, nesse sentido, os instintos são a base da nossa educação sexual. Tá? Freud, mais ou menos, Freud, quando fala em tribe ou libido, ele está falando de instintos também. Né? Tribe é a versão alemã. Tribe é o impulso interior. Então, impulsos interiores também pode ser, né? Depende do vocabulário da pessoa, pode usar vários nomes para isso aí. Tá? Agora, o instinto não é necessariamente satisfeito. Ele pode ser educado para se satisfazer com outras coisas. Por exemplo, quando você faz jejum na quaresma. É um sofrimento último, terrível e definitivo? Por que não? Um motivo específico para você estar fazendo isso e porque uma hora vai acabar também? As duas coisas, sim. Uma hora vai acabar, beleza? Mas isso não resolve agora, certo? Mas o que resolve agora é o que você se sente o quê? Qual que é o teu retorno? O que é que te satisfaz? Curiosamente, a gente usa a palavra satisfazer para isso. Satisfazer significa que te alimenta. Então, o que é que te alimenta em outro plano? O triunfo sobre si próprio, a identificação com Cristo, a rejeição, que você sabe, culpa, que está na linha fuga, agressão, tem tudo a ver com eu agir mal e tenho medo das consequências. Né? Então, com isso, você está eliminando a culpa, e na medida em que elimina a culpa, você está se satisfazendo mais. Mas por que nesse caso eliminando a culpa? Não entendi isso. Por que nesse caso eliminando a culpa? Não entendi essa associação. Culpa é um estado de medo, correto? Correto. Medo te diz eu estou errado. No caso, né? Como digo, os instintos no ser humano podem ser reeducados para quase qualquer finalidade. E podem ser reeducados para metas espirituais. Né? Pense nos sacramentos. Por que Cristo dá pão para a satisfação da pessoa, para alimentar a pessoa espiritualmente? É um ato que alimenta fisicamente, e esse ato satisfaz o instinto alimentar. Portanto, mesma coisa, quando Deus se entrega para ser comido, Ele nos satisfaz espiritualmente. O instinto natural foi redirecionado espiritualmente, e a dupla satisfação que você experimenta representa essa perfeita. Né? Por isso que digamos, também temos uma enorme tendência a funcionar por símbolos. Símbolos concretizam carências, desejos e necessidades espirituais na forma desejada pelos instintos, na forma em que os instintos foram educados. Uma pessoa que, por exemplo, odeia a humanidade ou odeia a si próprio, ele geralmente odeia os dois. Ele enxerga inimigos na humanidade e inimigos nele mesmo, porque ele é um ser humano. Né? E, portanto, vai estar num estado permanente de ódio interior contra tudo e contra todos. Né? Por causa do pecado original, é normal que cada um de nós tenha ódio de si próprio. Boa parte sobretudo nas últimas décadas, né,
o modo como as pessoas se autodestroem, o cara que queria esse gato, né? O cara que, enfim, deformações sexuais são muitas vezes manifestação de ódio a si próprio, o ódio ao próprio sexo e à própria situação vital, né? Próximo. O ódio aos pais que me estragaram. Então, é tudo formas de ódio contra si próprio. Eu sou o meu próprio inimigo, que ódio pode existir, independente. Né? Fala. Aí o jejum, então, ele te dá uma certa sensação de controle com esses instintos, e aí por isso você para de sentir esse medo. Não, o sentimento não te dá, é só a ação modifica o sentimento e a emoção. Tá? Mesmo essa educação Você tentar trabalhar diretamente a emoção nunca dá certo. Não posso sentir. É a repressão. Eu ia dizer, porque mesmo com toda a educação, o reflexo interno, o instinto, né, que nós chamamos de emoções, ele não vai ser suprimido. Você pode fazer um jejum, aguentar, aspas, um jejum de uma semana, só que você vai sentir fome. A fome você vai sentir, que é a resposta ao instinto. Desculpa, é que eu justamente não entendi o papel do jejum nesse caso. Tipo, eu não entendi a lógica ali. Por que o jejum é bom, então? Por que o jejum seria uma coisa boa, então, apesar de você sentir fome, sentir essas coisas? Porque você direciona, você recebe um alimento superior que satisfaz o instinto, que você conectou mentalmente Deus como alimento e alimento como alimento. E aí mesmo que você não coma fisicamente, Mesmo você que você não coma, você se sente alimentado. É melhor ser alimentado por uma coisa assim do que comida, né? Exatamente. Porque não tem que ter uma visão masoquista de jejum, né? Eu vou fazer porque eu tenho que sofrer. Mas quer dizer, aí você está trabalhando com ódio a si próprio. Exato. Ao invés de como o contrário, de dizer quero. Jejum, esse alimento é melhor do que o Exatamente. outro. Isso. É por isso então que Cristo é um exemplo meio, né? Mas é por isso que ele conseguiu ficar 40 dias jejuando no deserto, porque ele era alimentado por uma outra coisa, senão comida física. Exatamente. Agora faz muito sentido. Até porque, em geral, quer dizer, a experiência humana é que nós comemos 3 vezes mais do que precisamos. Se você comer menos, você tem mais tempo para prestar atenção para as coisas internas. Então, o que altera, o que faz um instinto passar de uma fase para outra é ação. E, na medida em que o instinto, a fase do instinto é alterada, você também modifica a sua emoção. Então, você sempre tem que tentar educar a sua emoção pela ação e não pela emoção diretamente. Você tem que fazer esse exercício mental de ligar, por exemplo, com Deus, essa saciedade. Isso. Beleza até aqui? Só uma dúvida assim. O instinto, beleza, né? Ele todas as características, ele coloca para nós algumas questões. Só que justamente o fato que nós colocamos que nós precisamos definir a lei natural, porque o homem é capaz de superar essa lei natural. E o instinto, ele é Não de superar. Quer dizer, ele consegue voluntariamente não seguir. exatamente. Nós temos isso, portanto, de cumprir a lei natural. Sim, Mais nós propriamente. temos a obrigação de cumprir a lei natural, mas nós conseguimos, por exemplo, lei natural, você tem uma parte dela que é o instinto, uma parte dela é a alimentação, então não faria realmente sentido fazer o jejum, como eu estava colocando. Mas nós conseguimos superar isso, nós conseguimos superar qualquer um desses, não claro, consegue, então se levar na boa. Então, na boa, eu já vejo os seus perigos desagradáveis. tem, sim. Mas relativamente ele consegue controlar a sua ação. Então isso não é um sinal de que, na verdade, o que rege não é um instinto, mas tem alguma coisa que vai além do instinto. No nosso caso, o que nos rege são
Acontece que quando a gente fala em corpo e alma, não é que a sua alma espiritual, a sua alma racional, formata um corpo morto, um monte de células isoladas. Não, o seu intelecto racional, sua alma racional, informa e redireciona uma alma sensível, uma alma animal. É dessa alma animal que nós... Portanto, quer dizer, a parte animal faz parte de você. Tudo bem, você tem um certo grau de controle racional, intelectual, cognitivo e afetivo sobre a parte sensível. Mas você não pode simplesmente ignorar a parte sensível. É justamente sobre isso que eu ia perguntar, porque na impressão que nos exemplos que foram citados é uma perspectiva bem determinista, né? Tenho tal sensação, tenho tal instinto, 1 mais 1, A vai dar parte sempre 2. sensível é determinista. Então, mas A parte vegetativa ele é sempre determinista. determinista, mas ele sempre passa por um outro filtro, né? Ele sempre tem uma condicional que vai validar ou não. A emoção sempre tem uma condicional que vai validar ou não. Aí eu já vi gente chamando isso de psique, algo racional, né? São várias. É o que na verdade a gente chama de eu, né? Então, O eu abrange tudo. o final da questão, na verdade, então ele não vai estar assim, né? Para poder chegar na lei natural, eu vou ter que analisar as coisas, sentir as coisas mais ou menos como Paulo diz, né? São Paulo diz, só ficar com aquilo que é conveniente. E daí, se os instintos não forem convenientes, aí eu não os coloco na lei natural, como uma regra de seguimento, né? Os instintos, não, você tem que colocá-los. Só que, como digo, já no animal, o instinto tem que ser educado. Em geral, é educado pelas circunstâncias da vida. Em geral, quando o animal não é social. Quando é social, é parcialmente educado pela sociedade. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender como que o determinismo do instinto pode ser educado. O instinto não é Porque ele vai gerar uma emoção, né? rígido. Quer dizer, uma coisa, determinismo significa o seguinte: a uma causa serve-se um efeito. Só que qualquer instinto pode obedecer a várias causas e dirigir-se a várias finalidades. Há determinismo nisso, não é? Então, o determinismo seria, por exemplo, a relação de causa e efeito com está faltando alimento, sinto fome. Isso é causa e efeito. A educação do instinto seria: eu não vou comer necessariamente a primeira coisa mastigável, comível que eu ver na minha frente. Seria mais ou menos isso. Posso usar o exemplo do pai? Agora, quer dizer, o que você faz, você ganha todas as potências internas da pessoa, tem a ver com todas as potências internas da pessoa. Né? Ou seja, o seu instinto, que fundamentalmente era feito para comer, fugir, etc., esse instinto pode ser redirecionado e também estar voltado para finalidades espirituais. Porque o cara que levou isso no máximo foi o Platão, né? Quando ele tenta falar que o ser humano só é livre quando está no corpo, mas que é no corpo, daí então Sim, isso é um exagero. Mas, quer dizer, o instinto ganha liberdade porque ele ganha a direção da vontade. Ele é redirecionado em parte pela vontade. Mas você tem que respeitar a sua estrutura interna. Esse é o grande problema. Você ia dizer? Eu ia falar aqui, vou pegar o exemplo do padre aqui. Se eu não me engano, o Freud fala que não adianta você reprimir esse instinto, você tem que redirecionar. Então, por exemplo, o padre que você tinha falado, não é que ele não sente, não vai sentir o caso da sociabilidade, né, que seria a reprodução. Não é que ele não vai sentir a vontade de reproduzir, mas ele vai redirecionar isso para outro lado, no caso, não é? Quer dizer, o padre, primeiro, casa com Deus e, segundo, tem filhos. Exato, Que E são aí, os, né? essa ideia de E repressão. vocês veem, o padre está bem espiritualmente, um padre que funciona bem, ele de fato é fiel a Deus e tem muitos filhos.
Padre infecundo que não tem filhos é um frustrado na sua vocação. E é instinto de reprodução que está agindo aí. Se puder falar por Numerário também, mas... Eu ouvi esses dias, inclusive, usaram o numerário como exemplo, né? Não é que o numerário nunca achou uma mulher bonita na vida, não sentiu atração. Se, inclusive, ele nunca sentiu atração com uma mulher, tem algo errado com ele, né? Exatamente. Não, exato. Tem virtude nenhuma em se segurar daí. Você tem que ter O que precisa é redirecionar a coisa. Meu filho, você não é, como que é o batom de carne? É um Você é um repolho. repolho. Um exemplo pessoal, no caso, só para ilustrar, tipo, questão de agressão. Teve um tempo que eu tinha na minha cabeça que a agressão é muito bom. Então eu reprimia, e aí eu vivia com ódio interno, não conseguia soltar isso. Então, tipo, repressão sempre vai causar uma neurose, sempre vai causar alguma coisa desse tipo. Exatamente. Vai sair pela culatra, não tem jeito, não adianta. Você tem que achar um jeito de exercer aquilo de uma forma saudável. No meu caso, foi entrando tipo, pra luta, pra fazer kung fu, fazer umas coisas assim. Porque você está puto da vida com uma situação do ambiente, sai daquele ambiente e vai bater num saco de areia. Mas bate. Escreva uma carta. Jogando não mande pra ninguém, isso é uma boa. Escreva um manifesto. É, escreva. Cuida das vezes joga fora para mim, não. Comunista. Não seria reprimir, né? Teu corpo vai sentir aquilo ali, sem querer nem querendo. Aí o controle, acho que vem a virtude daí. Exatamente. Então, não teremos tempo, evidentemente, de fazer o percurso completo de cada instinto, porque cada um deles tem exatamente esse tipo de leque de finalidades e, ao mesmo tempo, várias fases de satisfação e de detenção. Né? Então, como é que a razão direciona isso? Como é que a razão reeduca e redireciona, racionaliza e torna livre o instinto? Hábitos, virtudes, não valia, né? Virtudes. Né? Pecado capital é instinto mal educado, direcionado para as finalidades erradas. Neurose é um instinto cuja atuação foi de alguma forma desviada e quebrada. Né? Por isso a repressão. Não é só a repressão que cria neurose, tem N outras. Né? Vícios claramente geram neuroses em quantidades industriais. E virtudes são instintos educados, devidamente educados. Mas são, qualquer um dos três, são coisas que atingem a totalidade da pessoa, não é simplesmente um determinado comportamento. Né? A coisa mais importante de se entender é: instinto não é ato operativo, não é um hábito operativo, não é um hábito que simplesmente você repete as mesmas coisas sempre. Não. Isso são hábitos operativos, são hábitos operacionais. Né? Por quê? Porque é muito mais fácil. Né? Você sempre deixa, sei lá, os fósforos na primeira gaveta tal. Né? No meu caso, os remédios, do campeonato, ou né? Qualquer outra coisa. Mas, então, isso são hábitos operacionais. Né? Você faz sempre a mesma sequência de ações de manhã cedo quando acorda. Você sempre faz. Isso são hábitos operacionais. De fato, tem a finalidade de facilitar a vida. Virtudes não têm a finalidade de facilitar a vida. Em geral, não facilitam. Tá? Tem uma tendência, que infelizmente algumas pessoas da obra têm, de dizer: não, a virtude te faz ter sucesso. Mentira. A virtude não te leva ao sucesso. Se você realmente levá-la a sério, provavelmente vai te levar ao martírio.
raramente o martírio vai ser realmente até o fim, tá? Mas vai criar em você a sensação de que, de fato, eu me plenifiquei. Todos os aspectos da minha personalidade foram devidamente dirigidos, devidamente satisfeitos, porque me dirigiram para as pouquíssimas coisas que realmente valem a pena. Deus, a verdade, a beleza e o bem, né? Ou qualquer variante dessas aí, ao heroísmo, ao seja lá o que for, né? Sucesso pode ou não ser um fator nisso. Em geral, mais atrapalha do que ajuda para a maioria das Eu diria pessoas. Sócrates. Beleza? Quanto tempo já teve? Já passou? 1h15. 1h18. Tá. Então, antes de vocês me matarem, então na próxima semana a gente fala das virtudes. E como a virtude tem que ser extremamente flexível, é um hábito da totalidade da pessoa. Tá? Beleza. Beleza? Mas entender um pouco melhor, toda a parte de moral passa através da educação dos instintos. Então, formular isso como lei, como regra, é importante no começo, quando a pessoa não é capaz de autodirecionar-se racional e evolutivamente, de usar a sua liberdade. Tá? Portanto, até uns 7 Essa anos... expressão em formato de regras é secundária, né? Na verdade, a regra cria uma cerca da qual você não deve pular. É bom para criança. Exato, é bom para criança. Péssimo para adulto e não forma virtude nunca. Certo. Né? Pelo contrário, cria uma atitude rígida e toda... Né? Cria uma psicologia de medo de errar. Exatamente, escrúpulo, medo. E pode virar até uma neurose, que é a fobia. Que pode virar fobias e neuroses diversas. Né? Essa plenitude que você tinha falado tem a ver com a comunhão dos dois? Como é que é? Comunhão com Deus, justamente esse estado de virtude, de controle, de algo. A virtude perfeitamente desenvolvida numa pessoa que tem plena consciência da racionalidade, ou seja, sabe que só faz sentido viver para Deus e todo o resto é balela, sim, leva a comunhão com Deus. Agora, precisa, né, para que de fato você possa ter comunhão com Deus, você precisa receber isso de Deus. Então, virtudes humanas, toda a parte de educação da virtude, só te torna capaz de aproveitar o que Deus dá. Ela não te santifica por si própria. Como é que eu convenço alguém, ou me convenço de que esse lado da virtude é melhor? Eu estou fazendo uma pergunta. O lado sobrenatural? Como é que mostra, por exemplo, para alguém que o lado da virtude, apesar dele ser mais difícil, de ferrar, às vezes te atrapalhar na vida, ele é o lado certo, melhor? Veja, mais fácil é perguntar para o cara, e aí, você como é que você sente? Vamos ver cá, honestamente. Né? Honestamente. Duvido que o cara consiga realmente te dizer, não, estou feliz de verdade. Não. Né? Quer dizer, é muito mais fácil você mostrar que não cultivar a virtude deixa o cara na rua da amargura. Que isso é vital, é experiencial. Faz parte do seu desenvolvimento pleno mesmo, é uma coisa que falta se você não fizer, né? Exato. Que vai te faltar. Exatamente. Muito bom. Perguntas mais? Nada? Tá bom. Então, declaramos encerrada a sessão. Muito obrigado.